a obra de arte, né, ela é uma espécie de um instrumento de aferição também, né? Ela vai lá e vê o que acontece. Ela acontece no mundo e vê o que ela reverbera sobre esse mundo, ou o que esse mundo reverbera sobre ela. Então, esse relacionamento vai se ampliando da ação do artista, que na verdade você nem sabe se é a ação do artista, porque o artista ele está recebendo, né? Da terra para o céu, do céu para a terra, de um lado para o outro, você recebe e coloca no mundo. Então, dessa ação, alguma coisa acontece em torno dessa ação. O meu nome é Ernesto Neto e eu faço esculturas, penso como escultor, gosto desse assunto. E comecei a fazer escultura aqui no Parque Lage. Faz muitos anos atrás, foi acho que em 84, acho. A arte, ela é um estar, né? A arte, ela nunca ela está sempre acontecendo. Ela, assim, como eu falei, eu faço esculturas e a arte, ela acontece entre nós e a escultura, nós e as várias manifestações artísticas, né? A manifestação artística, ela exala, ela dá brotamento, ela floresce um acontecimento e entre nós e esse acontecimento, a arte acontece. Então esse espaço que existe entre nós, ele é muito além do espaço no sentido X, Y, Z, profundidade e essas coisas e tal. O espaço ele é todo uma série de acontecimentos. Né? A gente está imerso nesse estar, né, em trânsito completamente com essa mãe terra, né, com essa atmosfera, com esse mundo. Então a escultura, ela também está nesse lugar, ela está trocando o tempo todo. A arte é esse grande mistério, é o grande invisível, o grande intocável, né? O lugar do inacessível. E então a escultura, ela está se relacionando com esse espaço. Tudo é escultura, tudo. Assim, até um fluxograma de uma empresa, para mim, é uma escultura. Um discurso, uma fala, é uma escultura. A escultura é esse corpo individual e coletivo que nos abraça, né, de todas as formas, e cores, e sabores, e cheiros, e sons, e odores, né? Então é todo um grande universo do estar. Olha, o Barra Bola, ele é realmente um trabalho de transição entre, assim, tudo que eu vinha trabalhando, estudando e que já tinha todo um universo orgânico. Ele tem essa organicidade da bola e tal. E ele disparou uma situação que o trabalho se tornou, ele acabou indo para um lugar mais orgânico do que ele já era. Para mim é assim como se eu estivesse dando um passo forte para mim mesmo em relação ao neoconcretismo, que foi a grande escola da minha vida, né? Assim, e eu acho que é um grande acontecimento na história da arte brasileira mesmo, né? Todo mundo sabe, fala e tal, mas enfim. Mas ele acontece de várias maneiras, né? Então você tinha ali uma bolinha, uma barra de ferro, essa bolinha estava para lá e para cá, um dia encontrei a barra de ferro, trouxe a barra porque gostei dela. A gente faz as coisas e não sabe por quê, né? E aí quando eu vi, eu estava pegando aquela barra de ferro e colocando sobre a bolinha e segurando aquela bolinha. Então aquele movimento da bolinha, que cada dia estava num lugar, acabou se encontrando com aquela barra. E aí subiu a parede nesse momento, né? A gente vai ter esse trabalho que sobe mais pertinho, mais baixinho, e depois subiu lá no alto. Mas o fato de que você tem uma bola, uma barra de ferro, você tem uma linha, um ponto, né? Pensando bem basicamente, pensamento modernista da arte, linha, ponto, tal, plano. E de repente você pega essa bola ponto e essa barra linha e esmaga na parede plano, sobre a parede chão, o chão plano. Era quase como se fosse uma equação matemática ali acontecendo. Então, nessa tensão
né, essa tensão gerava um equilíbrio e uma expressão. Então a gente trazia esse acontecimento, localizava esse acontecimento de alguma maneira mais próxima do olhar, porque a gente tem essa situação, né? A gente está assim, essa nossa região cabeçal, né? Ela está sentindo as coisas numa certa altura. Se a gente pensar os cachorros, os gatos, eles veem, né, a casa, tudo muito diferente. Se você tem um cachorro na sua casa, ele conhece lugares que você desconhece, né? Ele entra debaixo dos lugares, ele cheira tudo, tem uma paisagem de cheiros e tal. Então é interessante, né, essa relação. A criança também já tem a ver as coisas de outra perspectiva e tal. Então essa barra esmaga essa bola que tem ar dentro, né, uma pele de borracha com ar dentro, esse ar segura essa bola e eles ficam num relacionamento. E ali, digamos assim, está acontecendo a arte. E na hora que a gente separa eles de novo, a arte para de acontecer. A arte nunca para de acontecer, mas é como se você, a obra de arte pelo menos, ela existe e não existe, existe e não existe, existe e não existe. Então esse ponto de uma coisa ser e não ser, ser e não ser, ser e não ser, era uma coisa que me interessava muito naquele momento. Eu nem sabia que me interessava tanto, mas eu comecei a... Né, porque a obra de arte, né, ela é uma espécie de um instrumento de aferição também, né? Ela vai lá e vê o que acontece. Ela acontece no mundo e vê o que ela reverbera sobre esse mundo, ou o que esse mundo reverbera sobre ela. Então, esse relacionamento vai se ampliando da ação do artista, que na verdade você nem sabe se é a ação do artista, porque o artista ele está recebendo, né? Da terra para o céu, do céu para a terra, de um lado para o outro, você recebe e coloca no mundo. Então, dessa ação, alguma coisa acontece em torno dessa ação. Então, tinha esse jogo. E aí tem também a textura da borracha, a textura do ferro, quer dizer, todas essas coisas, a natureza das coisas, né? A natureza, o ser de cada um, a intimidade de cada elemento, de cada entidade dessa que está ali fazendo um trabalho. Normalmente os meus trabalhos eles estão fazendo um trabalho porque eles estão se relacionando um com o outro num estado de equilíbrio, de tensão, para né, para realizar um trabalho, seja lá o trabalho de simplesmente existir daquela forma e com isso transmutar um encantamento, né? Assim, eu acho que a gente trabalha na área do encantamento também e a arte tem esse lugar. Então a escultura está sempre nesse princípio do que acontece. E a tensão, ela é necessária por equilíbrio, né? Não existe não tensão, um estado de paz absoluta onde não haja tensão. Não, eu acho que a tensão é necessária para esse estado de equilíbrio. A gente quando anda, a gente anda um passo depois do outro, um passo depois do outro. Então a gente se mantém em estado de equilíbrio, para cá e para lá, cantando e dançando, um para lá, outro para cá. Você vai numa cerimônia indígena, você está cantando e dançando e você está aprendendo um monte de coisas, porque o seu cérebro, quando você canta e quando você dança, começa a trabalhar no seu autoconhecimento, começa a te ensinar coisas. Vários trabalhos que já aconteceram comigo, eu estava dançando. Muitas vezes eu estou numa festa dançando e saio para anotar alguma coisa, porque aquilo trabalha dentro de você. Então, a gente precisa desse trabalho do corpo, sabe? Aprendendo até com cerimônias aí com os pajé, com essa turma indígena que eu conheci, né? Muita sabedoria e tal. Comecei a perceber que para eles, cara, chega às 6, 7 horas da noite, a luz acaba. E eles não veem tanto, o olhar fica menor, porque não tem luz. Então você exacerba o ouvir, o cheirar, sabe? Principalmente esses dois, assim, sabe? Então é interessante isso. E um dia, depois de uma cerimônia, me veio uma coisa assim, o olho atrapalha. Sabe? Porque a gente está muito preso no olhar, e nessa sociedade da imagem e tudo mais. E o olhar, de alguma forma, é uma coisa muito objetiva. Né? O ouvir, o cheirar e tal, eles são mais subjetivos. E isso talvez represente essa sociedade da objetividade que a gente está vivendo. Né? Eu nem sei se estamos mais, né? Onde é que a gente está agora, mas é interessante essa coisa do olhar, né? Mas
Eu acho que a escultura ela tem esse lugar do corpo. E o corpo, como corpo, ele é mais do que o olhar, né? Eu acho muito por causa da pintura, né? A pintura, ela afasta você da materialidade da coisa. Ela tem toda essa coisa do ilusionismo, da perspectiva, ou seja, do que for. Ela é um plano, né? Um plano como se fosse um plano de voo. É um lugar já específico, fechado. Então ela afasta a gente, ela tem essa mesma tendência dessa ocidentalização do pensamento, de você se retirar do mundo, né? A escultura, ela já é diferente. A escultura é uma coisa tátil, por natureza, né? Você está esculpindo ali, você está tocando naquilo, né? Você faz a barba, você tem que passar a mão para sentir. O tato vai aonde o olho não vê. O olho não chega nesse lugar. Ele não consegue ver. Você tem que passar a mão para sentir aquilo. E isso cria um novo tipo de relacionamento, um tipo de encontro e tal. Eu estava andando pela rua e a gente queria... uma pessoa que estava comigo queria um certo alimento. Eu fui numa casa e que tinha essas especiarias que eu já tinha ido um monte de vezes. E eu fiquei, né, inebriado, assim, dominado por aquele cheiro, pelas cores e tal. E assim que aquilo entrou dentro de mim. Então, o campo daquela entidade, ele me ocupou. E aí as esculturas foram acontecendo. Primeiro ela era uma escultura grande, ficava em pé e toda meio torta, eu não sabia como fazer, porque me sujava todo quando mexia. A primeira era só de açafrão, o cheiro denso do açafrão, o açafrão é muito denso. Ele começou a me incomodar e aí eu fui lá e peguei outros temperos, né? Peguei o cravo, cominho e pimenta, e nesse equilíbrio a coisa ficou tranquila no ateliê de conviver dia a dia com aquele odor. E aí em algum momento, um dia eu peguei esse saco grande, enrolei e bati no chão. E aí eu percebi que eu podia pegar de novo e bater aqui, pegar de novo e bater aqui. Vinham os grandes, pegava e soltava. Pá! E aí teve um dia eu fui eu precisava dar um título. A gente ia fazer uma exposição, a pessoa estava me pedindo título. E aí era exposição em Nova York, na Galeria Tânia Bonacda, era a primeira exposição que eu fiz lá com ela. A gente trabalha há mais de 20 anos. E ela queria o título. E aí eu fui procurar um livro. Fui num sebo, disse, cara, tu tá trabalhando de novo com biologia, vamos procurar um livro de biologia. Aí essas coisas são incríveis, sabe? Você vai e aí os deuses, as forças, os encantados te carregam e te levam àquilo. Eu cheguei e encontrei um livro com uma foto de uma célula grande, microscópica. Eu disse, pô, que desenho maravilhoso, que eu adorava ver esses livros, né? Aí ao banheiro, ficava ali vendo livro de célula, de sei lá o quê, sabe? A ciência também, ela trouxe uma outra lente, né? Ampliou o nosso olhar, no sentido amplo, né? O nosso ouvir, o nosso falar. E aí E aí peguei esse livro, comecei a folhear o livro, era tudo em preto e branco, tinha algumas fotos coloridas em alguns lugares. De repente eu vi uma foto que era uma coisa assim, que parecia uma espinha, pim, 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 com umas explosões, sabe? Era verdinho e parecia os desenhos que eu fazia antigamente, pingando tinta no papel úmido, que eu fazia alguns anos antes dessa escultura de especiarias. Uns 4 anos antes, talvez até. Eu nunca liguei um com o outro. E de repente eu vi ali, eu disse, caramba, percebi a relação. E se chamavam puffs cromossômicos. Aí ficou puff, paf, pof, pif. Quando tá junto, pif, pif, paf, 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 pof, pif, pif, pof. Eu sempre me interessei por essa coisa de onomatopeia. Eu queria fazer um dia uma exposição, já pensei isso há anos, né, enfim. Mas que o título fosse um botãozinho que você apertasse, podia estar escrito, né? Bom, escrito eu já até fiz, mas você apertasse e saía um som. Sabe? Porque esses sons, essas onomatopeias geram fantasia, cada um lê de uma maneira, né? O sentido da palavra muitas vezes segura a gente.
E eu gosto de trabalho com título. Eu realmente eu tenho uma certa dificuldade, para mim, pelo menos com o meu trabalho. Né? Os outros fazem o que quer. Mas dar um trabalho sem título, né? O sem título número 1, o sem título vermelho, o sem título amarelo, é uma coisa que me sinto um pouco pai, sabe? Pouco mãe, pouco amor, sabe? Acho que tem que ter um amorzinho de dar um nomezinho para aquela coisinha tão bonitinha do pai, né?